Então, pessoal, hoje nós vamos apresentar e ver as represas artificiais, também conhecidas como açudes, e as características da qualidade de água nesses empreendimentos artificiais, nesses lagos artificiais. Apresentando aqui uma introdução, então, qual é o motivo da criação dessas represas artificiais, né? Então, devido à necessidade de água e pela tecnologia existente, permite uma construção e há a necessidade da construção de grandes barragens para acúmulo de água, e essas barragens têm se tornado cada vez mais importantes para a sociedade, a economia e o gerenciamento, o conhecimento sobre os processos biológicos e químicos que acontecem nesses lagos artificiais são importantes para a manutenção tanto da qualidade quanto da quantidade de água que é armazenado. Nesses reservatórios artificiais, eles têm um grande espectro de interações, de ligação com a bacia hidrográfica. Eles estão totalmente relacionados através do ciclo hidrológico com as bacias hidrográficas, né? E essas relações são de natureza hidráulica, ecológica, econômica e também social. Mais especificamente aqui no Brasil, essas barragens são criadas para usos múltiplos, certo? Em que a determinação da qualidade de água, dos futuros impactos e dos monitoramentos necessários são de fundamental importância para que se mantenha esses usos múltiplos, especialmente aquelas atividades ligadas diretamente com o consumo humano, como, por exemplo, a potabilização da água e outros aspectos onde o ser humano entra em contato com essa água. A criação de uma barragem, ela traz vantagens e desvantagens, né? Então, a geração de eletricidade, a maior disponibilidade de água, a melhoria da qualidade de vida das populações envolvidas naquela região ali, até mesmo outras regiões, como, por exemplo, o emprego, renda, a possibilidade de irrigação, pesca, recreação. Outro ponto bastante importante é o controle de enchentes, já que elas servem como agentes retentores dessas intensas chuvas, evitando assim que as águas inundem as margens dos rios, e há também a possibilidade de navegação para transporte de cargas, transporte de pessoas também. Com relação aos pontos negativos, né, existe a necessidade de retirada das populações daquela bacia hidráulica, existe também a perda da biodiversidade, a introdução de espécies exóticas que não costumavam viver ali, e cria-se uma barreira para a migração dos peixes, né? Outro ponto importante que está muito visado atualmente é a emissão de gases de efeito estufa pelo inundamento da vegetação e posterior degradação anaeróbia dessa vegetação, emitindo principalmente CO2 e metano. Existe em alguma extensão a perda de terras agricultáveis, né, que são as perdas daquelas terras que estavam nas margens dos rios. A redução do transporte de sedimentos, que são utilizados como fertilizantes naturais nas margens a jusante dessa barragem, onde não há mais o transporte desse fertilizante natural e esse sedimento fica armazenado na própria barragem. E, em alguns casos, também perda de sítios arqueológicos, caso existam, né? Então, muitas coisas são inundadas e se perde bastante aí alguns vestígios da ancestralidade humana.
Um ponto bem polêmico é a questão da qualidade de água. Então, em algumas situações, há uma melhoria da qualidade de água pela construção da barragem, mas em outras situações você acaba também piorando a qualidade de água que sai aí dos reservatórios. Tá? Então, essa questão da qualidade de água, ela é uma coisa variável, ela varia. A qualidade de água no reservatório, muito provavelmente ela piora, né, devido à questão da eutrofização dos lagos, mas a qualidade da água a jusante da barragem, ela tende a melhorar. Com relação aos aspectos técnicos da construção das barragens, muito antigamente construía-se reservatórios mais simples, menores, ao lado dos rios, com o puro objetivo de irrigação. Com o desenvolvimento aí da tecnologia, né, e dos maquinários, passou-se a barrar o rio por completo, e isso cria-se uma alteração hidrológica e na biota da região bem intensa, e essa água é acumulada a montante dessa barragem, ou desse barramento, para atividades múltiplas. Então, alguns aspectos técnicos que podem ser levados em consideração para identificação da barragem são o local de construção da barragem, o volume de água que esse reservatório vai armazenar. Outra coisa importante é a relação da área da bacia hidrográfica com a área da bacia hidráulica, ou seja, você tem que ter uma bacia hidrográfica suficientemente grande para que possa acumular a água definida para aquele reservatório, ou seja, para aquela bacia hidráulica onde a água vai estar acumulada. Tem também importância a relação da profundidade média do reservatório em função da bacia hidráulica, ou seja, da área alagada, porque reservatórios mais rasos têm uma tendência de piora da qualidade de água devido à eutrofização ser mais intensa, e também a questão da evaporação da água. Você incrementa quando o reservatório é mais raso, ele tem uma tendência de estar mais exposto à insolação, né, radiação solar, e isso favorece a concentração de sais devido à saída da água e a permanência dos sais naquela bacia hidráulica. Outro ponto importante que também tem a ver com essa relação da área da bacia hidrográfica em função da bacia hidráulica é o tempo de detenção hidráulica, é quanto tempo, em média, aquela água passa ali a permanecer dentro da bacia hidráulica. E outro ponto importante para o gerenciamento, para a gestão da qualidade da água, é a posição da tomada d'água e dos tipos de vertedouros, como aquela saída daquela água vai acontecer, certo? E esses aspectos estão basicamente relacionados à finalidade primária dos reservatórios, que nós vamos ver aqui logo a seguir. Então, segundo o Dussart, existem basicamente 6 tipos de represas ou de reservatórios artificiais que se conferem ao armazenamento d'água. O objetivo de armazenamento d'água para diversos usos. Existem aquelas barragens que são usadas para regulação fluvial e navegação, manter os níveis do rio que tornem possível a navegação. Tem também para aquele armazenamento de curto prazo, que vai tornar os reservatórios de volume reduzido. Tem reservatórios com diversas fontes, ou seja, diversos rios, isso incrementando aí o tamanho da bacia hidrográfica. Tem aqueles reservatórios que são utilizados para controle da qualidade de água, supondo, por exemplo, que venha a montante de uma qualidade de água muito ruim. Então, a construção desse reservatório, ele atua basicamente como uma estação de tratamento dessa água. E também existem reservatórios com bombeamento a partir de jusante, para que você tenha um armazenamento não só de água, mas um armazenamento também de energia, já que você vai vai bombear essa água para uma cota mais elevada.
Então, para efeito de qualidade de água, a localização e a forma dos mecanismos de descarga e captação de água são fundamentais, tá? Então, esses aspectos são extremamente importantes com relação a esses mecanismos de descarga e da captação da água. Então, vocês podem ver aqui que os usos primários são basicamente esses aqui, né? Contra cheias, regulação de cheias e enchentes, armazenamento de água, que é o mais conhecido, geração de eletricidade, para fornecer água potável, para aquicultura, para manutenção, para a criação de peixes e outras espécies aquáticas, para irrigação, navegação, recreação, e cada um deles aí tem uma característica, tá? Então, por exemplo, para eletricidade, você tem que ter um tamanho médio a grande, tem que ser profundo, você tem um desnível geométrico maior, o tempo de detenção hidráulica é variável, e a profundidade da saída é perto do fundo da água, para exatamente você ter essa carga hidráulica para girar a turbina. No caso de água potável, também ele tem que ser de médio a grande, de preferência profundo, e a saída da água, ela pode ser de média a profunda também. Então, vocês podem observar aqui que para cada um existe uma característica ideal. Como nós trabalhamos com a questão dos usos múltiplos, então é um pouco mais complicado de atender a todos esses usos primários de uma só vez. E dessa forma, os reservatórios devem ter, por exemplo, um uso preferencial, né? No qual a gente acredita que a maioria dos casos os reservatórios eles têm um uso preferencial, principalmente para abastecimento humano. Então, as características dos reservatórios, eles para várias finalidades, né, foram definidas aqui por Strauss-Kaba e Tundizi, né, em 2000. Então, eles tentam agregar essas características dessa tabela para que eles possam atender ao maior número de usos primários possível. Com relação à hidrologia dos reservatórios, né, então, quando um reservatório é construído, é bem notável que as condições da bacia física ou da bacia hidráulica, propriamente dito, as condições químicas e biológicas da água e a bacia hidrográfica sofrem interferência. Então, é uma mudança nas características não só física, mas também nas características físicas, mas também nas características químicas e biológicas daquele entorno. Alguma distância ajusante da barragem ou depois da barragem, as condições do rio tendem a retornar mais ou menos a uma condição natural, né? Que é essa chamada distância de reinício, tá? Com exceção da questão do transporte de sedimento, né? Que aí a quantidade de sedimento transportado é menor. E as características do rio também, que foi barrado, interferem na qualidade da água da barragem, né? Então, a bacia hidrográfica interfere na qualidade de água do rio, que por sua vez interfere na qualidade de água do reservatório artificial. E aí, esses autores, Ward e Stanford, em 1983, eles definiram os rios que estão na bacia hidrográfica em três formas, né? Então, os rios de primeira ordem são aqueles rios mais a montante na bacia hidrográfica, e eles são formados logo após as nascentes. Eu tenho também os rios de segunda ordem, que são formados pela união dos rios de primeira ordem, e assim sucessivamente, de terceira e de quarta ordem. Então, à medida que a gente caminha de montante para jusante na bacia hidrográfica, os rios vão aumentando o grau de ordem. E isso também interfere na questão da qualidade da água. Então, aqui vocês podem ver o sistema de drenagem de uma bacia hidrográfica, onde existe esse número 1, são rios primários, que são formados logo após as nascentes, certo?
E aí, à medida que eles se juntam aqui, eles vão formando os rios secundários. O rio terciário é uma formação, é uma nomenclatura para a junção dos rios secundários e assim sucessivamente. Então, esse formato de bacia hidrográfica é importante porque eles acabam interferindo na qualidade da água transportada pelo rio à medida que se avança no grau do tributário, no grau do rio. Então, existe uma tendência de que esses reservatórios, esses tributários, esses rios de ordem primária, eles têm uma qualidade de água melhor, e à medida que eles percorrem a bacia hidrográfica, eles têm uma tendência de piorar a qualidade de água. Então, quando uma barragem ela é construída num rio quaternário, por exemplo, existe uma tendência de que essa qualidade de água seja pior do que a barragem de um rio ou um tributário primário. Então, de forma resumida, reservatório é um rio de primeira ordem, ou seja, onde a barragem barrou ou interrompeu um rio de primeira ordem, ela está localizada numa área mais elevada, normalmente pouco afetada pelo ser humano. Ela tem uma baixa vazão devido à questão da bacia hidrográfica ser menor. Tem também uma baixa temperatura, baixa quantidade de matéria orgânica e de nutrientes. Geralmente, nessas barragens, os peixes se alimentam dos bêntons, né, que ficam no fundo do lago, e geralmente estão localizadas em vales profundos, tá? Acarretando assim numa estratificação e num sistema oligotrófico. Então, eles têm essa característica geral. São profundas, são estratificadas e normalmente os sistemas são oligotróficos devido à baixa concentração de nutrientes. Já nos reservatórios em trecho de rio médio, localizado mais ou menos na metade da bacia hidrográfica, já se observa uma área com impacto humano bem elevado, né? Já também se observa uma vazão maior do que a em rio de primeira ordem, uma declividade do terreno moderada, ou seja, uma velocidade da água menor, temperaturas medianas e maiores níveis de matéria orgânica e nutrientes devido a essa questão das atividades humanas. E a comunidade fitoplânctônica passa a se desenvolver de forma mais intensa, deixando para trás o sistema oligotrófico. Ele passa a não ser mais oligotrófico. Geralmente, como a inclinação, a declividade do terreno é menor, então você tem reservatórios rasos, basicamente não estratificados, e com uma tendência de eutrofia maior, uma tendência de produtividade primária maior. E, finalmente, em reservatórios em trechos mais baixos do rio, ou seja, mais a jusante do início da bacia hidrográfica, então a característica desses reservatórios eles são localizados em áreas planas e bastante afetadas pela atividade antrópica, são normalmente rasos, causando uma inundação de grandes áreas, ou seja, a relação de profundidade, área do espelho d'água é muito baixa, tá? Geralmente são lagos eutróficos ou supereutróficos, com uma elevada carga tanto de matéria orgânica como de nutrientes, tá? E, devido a isso, eles possuem o fundo do açude ou do reservatório, eles são normalmente anóxicos, e com uma elevada mistura pela ação eólica devido aos ventos. Uma característica já mencionada anteriormente é a questão do tempo de retenção ou tempo de detenção hidráulica. Tá? Então, o que é o tempo de retenção ou tempo de detenção hidráulica? É a razão entre o volume do reservatório V e as vazões afluentes médias, então essas médias podem ser mensais, anuais, que determina o tempo teórico de retenção da água dentro daquele volume que foi criado pela construção da barragem. Então,
tempo de retenção ou tempo de detenção R é igual a V, o volume do reservatório, dividido pela vazão média. Se a vazão média varia substancialmente, você não tem um fluxo constante, o R pode ser calculado separadamente a cada subperíodo, que esses subperíodos podem ser mês ou ano, tá? E então calcula-se o valor médio do tempo de retenção ou tempo de detenção. Então, tempo de retenção médio de um ano, tempo de retenção médio de um mês, ou você pode também estender isso, principalmente para reservatório no semiárido, que não recebe um aporte anual significativo, você pode fazer isso para 10 anos e até mesmo 100 anos. Pode ser calculado também durante o período de enchimento da barragem, ou seja, logo após a construção da barragem, medindo-se o tempo necessário para atingir a cota máxima. Tá? Então, isso pode acontecer também. Tá? Você espera que a barragem verta e daí você mede quanto tempo ela levou para encher. Pode ocorrer casos em que um determinado volume de água atravesse em menor tempo que o tempo de retenção, o tempo de detenção. Isso acontece devido a atalhos ou caminhos preferenciais que acontecem dentro do reservatório, ou seja, a água não se espalha equinanimamente através da bacia hidráulica. Ela cria um caminho preferencial como se fosse um rio interno dentro do reservatório, que faz com que aquela água passe de forma mais rápida. Tá? O que nós estamos falando aqui sobre tempo de retenção ou tempo de detenção? Porque o R está associado diretamente com a qualidade de água armazenada. Então, quanto maior o tempo de retenção, existe uma tendência de uma piora na qualidade da água armazenada devido, por exemplo, à evaporação da água, que faz com que haja a concentração de sais, e devido a isso a concentração de fósforo e nitrogênio, que impacta negativamente no aumento do grau de trofia, ou seja, aumenta o nível trófico da água daquele reservatório. Outro ponto que a gente já mencionou anteriormente sobre as características daquele reservatório artificial é a relação entre a profundidade e a área do reservatório. Tá? E isso também está conectado com a intensidade dos ventos. Então, essa relação, profundidade, área do reservatório, intensidade do vento, também impacta de forma muito intensa na qualidade da água. Então, lagos hidrologicamente rasos, ou seja, com aquela relação profundidade dividido pela área do espelho d'água, baixo, ou seja, ele é geralmente um reservatório raso, então ele tem uma completa mistura pela ação eólica, então o vento interfere de forma mais intensa nessa água. Já lagos hidrologicamente profundos, ou seja, aqueles que têm uma profundidade maior em função da área do espelho d'água, então ele tem que a intensidade da mistura não é tão grande em relação a lagos rasos. E por isso ele tem uma tendência de estratificar. Tá? Tem uma tendência de estratificar. E essa relação profundidade, a área do reservatório, ela tem uma correlação com a morfologia. E essa morfologia ela é determinada pela topografia da área onde o reservatório é construído. Certo? Então, por exemplo, se você fizer uma barragem, uma parede de um reservatório no formato triangular, tá? Que é o que normalmente acontece, né, para ter a estrutura, onde vai ocorrer que a parte rasa na afluência do rio, tá certo? E a parte funda, ela vai se localizar na barragem do rio. Então, isso é normalmente o que a gente vê aqui no nosso semiárido. E o centro de massa, ou seja, aquela onde tem mais água localizada, é cêntrico, não é localizado no centro do reservatório. Ele é localizado, esse centro de massa é mais localizado próximo à barragem, aonde você tem uma profundidade maior.
E isso difere dos lagos naturais, aonde normalmente você tem o centro de massa no centro geométrico do lago, né, que fica geralmente na parte central do lago. Então, isso é uma das características dos reservatórios artificiais que diferem eles dos reservatórios dos lagos naturais, que são as lagoas, os lagos, tá? Outro ponto importante na construção dos reservatórios e na operação também dos reservatórios é a localização do mecanismo de descarga, que normalmente ficam nas barragens, né? E quando eu falo a localização do mecanismo de descarga, eu falo da entrada, da cota dessa entrada, se ele é retirado da parte funda, da parte média ou da parte rasa. Porque a posição desses mecanismos de descarga, eles afetam a estratificação e, por conseguinte, afetam a qualidade de água. Então, a água pode normalmente ser removida a 3 profundidades da superfície, vertendo sobre a crista do reservatório. Ele pode ser removido do fundo, na forma de uma descarga de fundo, ou pode ser executado por meio de uma tomada d'água para turbinas ou rios, como é no caso aqui de Paulo Afonso, onde você tem uma abertura maior e ele coleta essa água acima do fundo do reservatório, mas em uma profundidade mais ampla, tá? Para que exista um fluxo de água maior e possa girar essa turbina. Ou você pode também gerar estruturas múltiplas para você poder escolher o melhor extrato. E essas estruturas múltiplas você pode pegar água de diversas profundidades. Geralmente isso é utilizado para abastecimento de água, aonde você analisa a qualidade da água em diversas profundidades e escolhe qual profundidade coletar essa água de forma que a sua água coletada tenha a melhor qualidade possível e diminuindo assim o risco de contaminação da água que vai ser distribuída para a população. Outras características das represas artificiais, dos lagos artificiais que diferenciam dos lagos naturais é que os reservatórios têm uma saída, né, como eu já falado antes, de superfície ou de fundo, e essas saídas elas podem promover gradientes verticais e até mesmo horizontais, tá? Então, a característica essencial de uma represa artificial é a existência de grandes gradientes horizontais, tanto de temperatura como de temperatura de fitoplâncton, zooplâncton, concentrações de nutrientes. Então, eles têm esses gradientes horizontais e verticais e um fluxo contínuo em direção à barragem, né, geralmente acontecendo durante o enchimento da barragem. Então, ele funciona como um rio mais lento. Então, como os reservatórios são geralmente rasos, diferente dos lagos mais profundos, ele apresenta um regime de recirculação polimítico, onde há um processo de estratificação e desestratificação diário, principalmente aqui na região Nordeste, onde você não tem uma diferenciação intensa de temperaturas ao longo do ano. Enquanto nas regiões temperadas você tem estratificação, desestratificação sazonais, de acordo com a estação do ano, aqui nós temos variações de estratificação, desestratificação diários, que são influenciados pelas temperaturas do dia e da noite. E os mecanismos de recirculação específicos estão relacionados principalmente aos seguintes processos: a entrada do tributário no reservatório, que vem com temperatura diferente da água do reservatório, e o efeito da saída dessa água, através dos vertedouros e da tomada d'água. Então, esses são os principais mecanismos que afetam a recirculação específica, né, dos reservatórios artificiais.
Então, aqui nós vemos uma figura que trata das três zonas, das três diferentes zonas que resultam em gradientes em reservatórios artificiais. Tá? Então, nós temos basicamente a zona riverina, a zona de transição e a zona lacustrina. Tá? Então, o rio entra por esse lado aqui, onde você tem a zona riverina, você tem a zona lacustrina, que é onde propriamente o reservatório existe, e aqui é a zona de transição. E aqui dentro você tem também fluxos internos, como já observados, né? Você tem estratificações. E agora nós vamos falar sobre a morfometria das represas e o impacto dessa morfometria, ou seja, da forma da represa, sobre a qualidade da água. Então, existem basicamente dois tipos de represa quanto à característica da morfometria. A represa com padrão dendrítico, né, acentuado, ou morfometria complexa, e essa represa dendrítica se aparenta a isso aqui. Então, esse aqui é um padrão dendrítico, que é um padrão assim como se fosse uns galhos de uma árvore, né, formada pelos tributários, pelos rios que abastecem essa represa, tá certo? Essas represas, elas têm processos de sedimentação e recirculação compartimentada em cada região, em cada compartimento da represa. E temos represas com padrões morfométricos mais simples, que são aqueles encontrados, por exemplo, em lagos naturais, que apresentam poucos compartimentos e processos de recirculação menos complexo e sedimento basicamente no eixo longitudinal. Então, a morfometria influencia na dinâmica dos processos de água, principalmente na eutrofização e na distribuição dos sedimentos. Então, você tem os padrões morfométricos, tanto a questão da compartimentação quanto da estratificação e transporte de sedimentos mais simples, enquanto as represas com padrão dendrítico têm uma acentuada diferenciação na questão da recirculação, é uma recirculação compartimentada em cada compartimento e também nos processos de sedimentação. Então, a compartimentalização, ela produz um grande número de subsistemas que interferem na qualidade de água de forma diferente. Então, é por isso que a questão da coleta das amostras de qualidade de água para fazer a análise das qualidades, elas têm que ser bem identificadas com relação a que subsistema aquela amostra foi coletada. Porque a coleta, por exemplo, em um determinado local, diferencia muito de qualquer outro local. Tá? E a quantidade de sedimento que adentra a represa depende do grau de desmatamento da bacia hidrográfica e da geoquímica, assim, da rocha, do solo daquela bacia. Então, a qualidade da água vai ser influenciada também pela antropização daquela bacia, quão desmatada aquela bacia está, e pelo grau, pelo tipo de rocha e de solo que ali está depositado naquela bacia. Então, aqui vocês podem ver a morfometria de uma represa dendrítica, onde você tem aqui as zonas de cada represa. Então, você teria aqui a zona riverina, a zona de transição e a zona lacustrina. Quais são as características da zona riverina, principalmente? São estreitas, né? Uma bacia canalizada, um fluxo de água relativamente alto, uma elevada quantidade de sólidos em suspensão, turbidez, baixa penetração de luz, uma quantidade de nutrientes por advecção, ou seja, por arraste, bastante elevada. A penetração de luz, como eu já falei, é limitada.
E a matéria orgânica, o suprimento de matéria orgânica, principalmente alóctone, né, que vem de fora, e ela pode ser considerada mais eutrófica. Na zona de transição, você já tem um alargamento da bacia hidráulica, né? Você tem também uma velocidade do fluxo de água reduzida em relação à riverina, em relação à zona riverina. Você já passa, então, devido à diminuição dessa velocidade, tem uma redução na quantidade de sólidos suspensos, de turbidez, por consequência, e uma penetração de luz aumentada. Você já tem uma advecção, um arraste de nutrientes menor do que a zona riverina. Tá? Você tem também a perda de células, basicamente por sedimentação, eu digo células de fitoplâncton, por sedimentação e também por predação do zooplâncton, certo? Enquanto na zona lacustrina você tem um alargamento máximo aí da barragem ou da bacia hidráulica, uma profundidade maior, o fluxo é bem menor, então existe um fluxo, mas ainda o fluxo de água no sentido longitudinal dessa barragem já é bem menor das 3 zonas. Você já passa a ter uma maior redução do sólido de suspensão, uma maior penetração de luz, né? A quantidade de nutrientes ele já diminui relativamente e basicamente os nutrientes são repostos na coluna d'água através da recirculação interna ao invés da advecção de sedimentos. A quantidade de nutrientes já diminui, como eu falei, e basicamente a diminuição da célula de fitoplâncton se dá basicamente pela predação pelo zooplâncton. Você também tem uma quantidade de matéria orgânica agora de origem autóctone, ou seja, produzida na própria bacia hidráulica, e tende a ser uma área mais oligotrófica devido à diminuição da disponibilidade do fósforo e do nitrogênio, ou seja, dos nutrientes. Então, agora, visualizando as zonas longitudinais, ou seja, nesse sentido aqui, a gente observa uma alteração na extensão das zonas da vazão e no padrão de mistura para os diversos valores de tempo de retenção. Quando você tem um tempo de retenção entre 10 e 100 dias, você tem uma zona de transição localizada mais próxima da barragem, né? Essa zona de transição, e você tem um rio, certo? A zona riverina, ela se aproxima mais da barragem. No caso de um tempo de detenção maior do que 100 dias, que é a grande maioria dos casos aqui no nosso estado, você pode observar que a zona de transição ela já é bem menor, então você tem uma zona lacustre bem maior e uma zona riverina também bem menor, onde você tem uma estratificação horizontal. Já quando o tempo de detenção é menor do que 10 dias, ou seja, aquelas barragens bem pequenas, o que você tem basicamente é uma zona riverina. O reservatório, o açude, se comporta como um rio, tá? Mas isso é basicamente para reservatórios bem pequenos. Então, como é que essa água que vem do rio entra na barragem? De que forma? Em relação ao perfil longitudinal dessa barragem. Então, existem basicamente 3 tipos de sistema de entrada d'água em reservatório. Essas correntes são por advecção, né? E principalmente advecção de densidade, que são influenciadas basicamente pela temperatura, mas podem também ser influenciadas pela salinidade da água, tá? Então, uma salinidade maior tem uma água com salinidade maior, tem uma tendência de ter uma densidade maior do que uma água com salinidade menor. Então, basicamente, você tem 3 tipos de mecanismos de entrada dessa água, que é a superficial. Isso é quando essa água vem com uma temperatura maior e, obviamente, uma densidade maior.
e aí você tem o fluxo dessa água que adentra o reservatório na parte superficial. Isso aqui é o que nós mencionamos anteriormente como caminhos preferenciais, né? Ela cria um caminho preferencial. Você tem um padrão intermediário, onde você tem uma água com uma temperatura menor do que a temperatura da superfície, mas maior que a temperatura do fundo. Então ela entra no meio aqui do açude, tá certo? E você tem uma entrada profunda quando essa água é uma água fria. Esse caso não é normalmente o que nós vemos aqui no estado ou na região, nas regiões tropicais, semiáridas, né? Onde essa água com temperatura mais fria, ela entra pela parte mais profunda do reservatório. Então, no nosso caso, geralmente o que nós temos é uma água que vem uma água mais quente, que é a água do reservatório, e dependendo da hora do dia que ela entra, ela pode entrar pela superfície ou por um ponto intermediário, do reservatório. Por exemplo, se ela entrar 2, 3, 4 horas da tarde, essa faixa superficial do reservatório está muito aquecida, tá certo? E aí essa água que entra tem uma temperatura menor, tá bom? Essa estratificação, ela pode interferir na reprodução do zooplâncton, do fitoplâncton e impor aos bentos condições específicas, porque essa água que entra, ela vem com uma característica diferente e ela pode alterar o funcionamento do ecossistema, inclusive acarretando, por exemplo, a mortandade de peixes, a mortandade de certos organismos. Com relação ao ciclo dos nutrientes, na represa, a gente já viu isso de certa forma quando a gente falou de ciclo do nitrogênio e do fósforo, tá? E essas características morfológicas que a gente vem falando através dessa aula, elas interferem nesses ciclos, tá? Então, os principais fatores que interferem no ciclo são o aporte dos rios alimentadores, quanto de nutrientes chega pelos rios alimentadores, o tempo de residência, tá certo? O tempo de residência da água nesse reservatório, onde é que isso pode afetar, por exemplo, se você tiver um tempo de residência muito elevado e uma evaporação alta, o que pode acontecer é uma concentração desses nutrientes na água, já que essa água que sai por evaporação, ela não carrega consigo os nutrientes. Tem também a altura da saída da água, onde essa água está saindo, em que altura ela está saindo, ela pode interferir nessa quantidade de nutrientes no reservatório, já que a gente observou que há uma variabilidade vertical, de cima para baixo, na relação dos nutrientes. Então, da onde a gente tira a água, se você tiver mais nutrientes, você vai ter um balanço negativo de nutrientes. Se você está tirando essa água de um ponto com a menor concentração de nutrientes, você vai implementar uma concentração, você vai incrementar o balanço de nutrientes naquele reservatório. Outros processos que interessam, né, que também são afetados pela morfometria, são os processos de estratificação em turbulência, que fazem com que esses nutrientes sejam ressolubilizados ou ressuspendidos na coluna d'água, tá? E o controle da vazão, que é retirado, né, em conjunto com a altura dessa saída e a alteração do nível do reservatório, em função da evaporação ou da retirada da água, também podem afetar esse ciclo do nutriente dentro do reservatório, tá? A estratificação pode interferir, por exemplo, na redução do zooplâncton, fitoplâncton, e impor aos bentos também condições específicas. Então, a morfometria interfere no ciclo dos nutrientes e o ciclo dos nutrientes interferem no ecossistema dos zooplânctons e fitoplânctons e dos bentos, da ictiofauna dos peixes também, certo? E isso interfere na reprodução e na sobrevivência desses organismos. Outro ponto importante, e isso afeta também os lagos naturais, mas também afeta principalmente os lagos artificiais,
causando, por exemplo, mortandade de peixes, que é o sintoma mais visível para quem desconhece, quem não estuda a fundo a ecologia dos reservatórios, são os pulsos de água que entram na represa. Então, como são definidos pulsos? Os pulsos são definidos como mudanças drásticas de origem natural ou artificial, afetando as atividades físicas, químicas e biológicas. Então, pode ter uma entrada por uma precipitação intensa, que é chamado um pulso estacionais. Então, por exemplo, nos açudes que estão localizados em áreas urbanas, quando você tem um pico de chuva, você arrasta pulso nessa água, muitos poluentes, e esses poluentes acabam interferindo na qualidade de água daquele reservatório. Você pode ter também pulsos ocasionais, que são oriundos de ventos fortes, e isso principalmente devido à recirculação, à intensidade da recirculação da água na quebra da estratificação, principalmente da estratificação térmica, né? Então esses dois são pulsos de entrada, tá certo? E também você tem um pulso de saída. Então uma saída intensa através do vertedouro pode impactar na questão da qualidade da água, e esses pulsos na saída, então na retirada da água para utilização, seja para geração de energias, seja para utilização na irrigação ou no abastecimento humano, causa os chamados pulso ajusante, né? Quando você retira essa água, existe uma tendência de uma recirculação maior dentro daquele reservatório. Então, por exemplo, a abertura rápida das comportas de um açude resulta num pulso de grande intensidade, nesse caso um pulso ajusante, com efeito na biomassa planctônica e nos ciclos biogeoquímicos. Então você muda a estrutura, desequilibra a estrutura já estabelecida ali devido a esse pulso ajusante. Outro exemplo é o bombeamento do Rio Pinheiro para a represa Billings, que produz um pulso de entrada, né? Um pulso que é um pulso estacional, mas não é um pulso devido à precipitação intensa, é uma entrada intensa de água, que ocasionou um pulso de uma quantidade de nitrogênio e fósforo e uma diminuição do oxigênio dissolvido e o aumento da matéria em suspensão, causando uma mortandade de peixe nessa represa. Com relação à produtividade primária, a gente já falou ali sobre o zooplâncton, mas isso aqui ele faz a conexão dessa produtividade primária com a morfometria dos reservatórios. Então, os principais produtores primários em reservatórios são os mesmos encontrados em rios e lagos naturais, né, que são os fitoplânctons, principalmente os fitoplânctons, mas também as bactérias fotoautotróficas, as algas do perifíton e as macrófitas, tá certo? Então, a contribuição relativa de cada um desses componentes depende de quê? Depende da profundidade média do reservatório, do índice de desenvolvimento da margem, ou seja, é uma margem mais desmatada, uma margem menos desmatada, da transparência dessa água e da intrusão de matéria em suspensão, como, por exemplo, a intrusão de argilas, e das flutuações do nível do reservatório. Se esse reservatório está a um nível baixo ou um nível alto. No caso do fitoplâncton, o que geralmente predomina são fitoplânctons maiores, que tem entre 5 micrômetros e 20 micrômetros, né? E o tempo de controle de retenção pode ser um fator fundamental no controle da biomassa fitoplânctônica. Quando temos o tempo de retenção, né, o R, ou o tempo de detenção, eles interferem na reprodução da biomassa e na sucessão das espécies na produtividade primária por consequência. Então, o controle, a variação do nível do reservatório, né, que pode ser feita através de maneiras naturais, através da evaporação, ou artificiais, através da remoção dessa água pelos vertedouros ou pelas descargas de fundo, interferem significativamente não só na quantidade, mas também no tipo de fitoplâncton que está ali presente. Com relação à ictiofauna na represa, né, os peixes que habitam aquele rio, os reservatórios produzem profundas alterações
na ictiofauna, nas espécies de peixes, porque eles alteram as rotas de migração, ou seja, o peixe não pode subir mais, né, migrar dentro do rio, como ele gostaria, principalmente de jusante para montante, e pela transformação dos sistemas lóticos, que são os rios, né, que tem peixes adaptados à água se movendo a uma certa velocidade, para sistemas lênticos, que são sistemas parados, de água parada. Certo? Então, alguns peixes não se adaptam ao habitat lêntico, ao reservatório com águas paradas. E os processos a serem observados no monitoramento dessa ictiofauna são os seguintes: a produtividade, né, após o enchimento, a eutrofização e o enriquecimento de nutrientes, o que, de certa forma, impacta na mudança da biota da ictiofauna, a interação da biota entre peixes, predadores, competições. Então, o fitoplâncton influencia no zooplâncton, que por sua vez influencia nos peixes, né? No regime hidrológico, como é que aquela água flui para aquele reservatório, se tem grandes tempos de período de seca ou grandes enchentes, e também tem uma pequena parcela que é o gerenciamento do reservatório. Então, por exemplo, algumas espécies exóticas foram introduzidas, ou seja, espécies que não são da região, são comumente encontradas na região, foram inseridas nos reservatórios recém-criados no Brasil e causou um aumento da intensidade da mudança da ictiofauna. Porque essas espécies, por exemplo, a tilápia africana se dá muito bem nesses reservatórios, e essa tilápia africana ela passou a predar as espécies nativas. Então ela diminuiu, ela fez com que houvesse uma diminuição ou até mesmo um desaparecimento de espécies nativas em detrimento da proliferação da própria espécie. Tá? Então isso também há um impacto muito significativo quando a gente constrói uma represa e um reservatório